Boa noite, turma. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bem, pessoal, vim aqui hoje fazer uma revisão da disciplina de modelos de gestão, da aula 1 e aula 2, que foram as aulas passadas. Hoje está acontecendo a terceira aula dessa importante disciplina. Haja vista que essa disciplina ela norteia a função do gestor lá dentro da organização, né? Sendo ela uma instituição pública, uma instituição privada, né? O gestor, quem ocupa aquele cargo de gerência, pode ser uma gerência média, alta, intermediária, enfim, mais baixa. É muito importante a gente saber que tipo de ferramentas a gente pode utilizar, né? A aplicar lá no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Aula 1. Modelos de gestão e processos gerenciais. A evolução da administração e a atuação do gestor. No início do século XX, nos Estados Unidos, Frederick Taylor desenvolveu a teoria da administração científica, que focou no chão da fábrica, nas tarefas da racionalização, na organização do trabalho, a partir de uma visão mecanicista. Na mesma época, na Europa, Henri Fayol estudou o desempenho organizacional, elaborando a teoria da administração clássica, dividiu a organização em funções e introduziu a departamentalização. Logo em seguida, Elton Mayo desenvolveu a teoria das relações humanas, que estudou o trabalhador, as relações intergrupais e a organização informal. A compreensão da dinâmica organizacional fez surgir a teoria estruturalista por volta de 1950, focada na estrutura e no ambiente e visualizando organizações além das indústrias. Também os estudos precursores facilitaram o surgimento da abordagem comportamentalista, que busca até hoje em dia compreender o trabalhador como indivíduo dentro da organização. Administração e atuação do gestor, processos gerenciais, habilidades e papéis do gerente. Essa amplitude que identificou a existência do ambiente em torno da empresa possibilitou o desenvolvimento da teoria de sistemas, que coloca a organização como parte de um sistema, entrada, processo e saída, e da teoria da contingência, defendendo que tudo depende das circunstâncias. Então, todas as propostas anteriores são úteis às organizações que se encaixam nas contingências envolvidas. Na segunda metade do século XX, a eficiência dá lugar à eficácia na busca organizacional, de forma que ser eficiente é fazer o que se deve com economia de recursos, e ser eficaz é alcançar os objetivos. Neste momento, surge a administração por objetivos, APO, que insere o planejamento estratégico como meio para as organizações conseguirem melhores resultados, e o desenvolvimento organizacional, que facilita a melhoria do desempenho por meio do desenvolvimento do envolvimento das pessoas. Em 1916, Fayol dividiu a organização em 6 funções básicas: a financeira, a técnica, a comercial, contábil, de segurança e administrativa. Identificou também que a função administração é a que coordena todas as demais e é formada por 5 elementos: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Esse foi um importante passo para incluir a figura do gerente no conhecimento administrativo. Essa ideia associada aos princípios gerais e universais, Fayol descobriu padronizar e criar regras genéricas para lidar com todos os assuntos administrativos. A partir disto, Fayol também iniciou os temas de estrutura organizacional e departamentalização ao definir funções, responsabilidades e níveis hierárquicos.
Vocês viram, pessoal, que desde muitos anos atrás teve esses estudiosos, esses teóricos que, né, vieram nos auxiliar durante muitos anos, né, e muitas técnicas que eles, né, pesquisas que eles descobriram na época, a gente utiliza ainda hoje nas organizações, né, por mais que passou muito tempo, né, as técnicas foram evoluindo, né, novas demandas, né, venham a ser sanadas, e foi se aprimorando a forma de gerir as pessoas, de gerir a empresa, né, as organizações. Especificamente, quanto aos processos gerenciais, a proposta de Fayol evoluiu para o que conhecemos hoje em dia como POCC, que envolve planejar, organizar, coordenar e controlar. O que significa planejar? As ações gerenciais prevendo objetivos e recursos necessários. Organizar as atividades, responsabilidades e o uso dos recursos. Coordenar a execução das atividades e controlar o alcance dos objetivos esperados. Quanto às habilidades gerenciais, Henri Mitzberg defende que o desenvolvimento de habilidades gerenciais envolve a capacidade de estabelecer e manter relações formais e informais com as pessoas, subordinados e superiores, para conquistar seus próprios objetivos e servir a interesses recíprocos por meio de 1. Construção de uma rede de contatos. 2. Comunicação formal e informal. 3. Negociação. E 4. Política na estrutura organizacional. Já para Robert Katz, é necessário que todo gestor tenha 3 habilidades: conceituais, humanas e técnicas, só que um grau de importância diferente, dependendo do nível em que o gestor atua na estrutura organizacional, conforme figura 1.1 de Maximiano. Aqui, gente, tem essa figura, né, de acordo com Katz, né, depende da habilidade, né, do grau em que o gestor está, ele tem que ter desenvolvida mais algumas habilidades, né, habilidades conceituais, né, a administração superior, aquele gestor que está lá na alta gerência, ele precisa saber mais, ter essas habilidades, também precisa da humanas, um pouquinho menos, e menos ainda habilidade técnica, tá? Porque ele precisa, a administração superior, ele é decisivo na tomada de decisão, ele precisa de saber, ser muito conhecedor, né, para negociar, né, enfim, para tomada de decisão, por isso que ele está lá no alto escalão, né, da organização. Então, ele tem que ter mais desenvolvido as habilidades conceituais. Já na gerência intermediária, as habilidades humanas, ela é maior, porque ela tem que saber gerir, né, as pessoas, né, gerir os seus comandados, ela tem que trabalhar tanto com a supervisão de linha como com os gestores da administração superior. E ela tem que ter um pouquinho de todas as gerências ali, né, tanto um pouco menos habilidade da administração superior e um pouquinho mais da habilidade técnica, porque para seguir nesse nível intermediário, ele tem que saber, né, bastante sobre as habilidades técnicas. Já a supervisão de linha, ela tem que saber muito bem as habilidades, principalmente as habilidades técnicas, porque como é que ela vai, digamos, demonstrar, ensinar, né, o seu comandado. Também é necessário ter esse conhecimento humano, mas e um grau bem menor das habilidades conceituais, tá bom? Vamos agora detalhar um pouquinho aqui. Habilidades técnicas.
essencial nas empresas. São as habilidades que envolvem o uso do conhecimento especializado, ou ainda pode ser considerado como a facilidade do administrador de executar técnicas relacionadas ao trabalho. Como exemplo, temos habilidades específicas em gestão de projetos, recursos, finanças, produção, logística, entre outros. É a habilidade que se localiza no nível operacional e análise e supervisão. Ela está relacionada à especialidade e ao fazer. Habilidades humanas se caracterizam como habilidades inerentes ao administrador. Estão relacionadas ao trabalho com pessoas e se referem à facilidade de utilizar o relacionamento interpessoal ou trabalho em equipe. Essa habilidade envolve a capacidade de se comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou em grupos. É a habilidade relacionada à interação ou relação entre pessoas. É facilmente encontrada no nível gerencial. Habilidades conceituais, que é o topo lá acima. São habilidades que envolvem a visão da unidade organização ou da empresa como um todo. Pode ser considerado como a facilidade em trabalhar com conceitos, teorias e ideias. Um administrador com habilidade conceitual está apto para compreender as várias funções da organização, otimizá-las e auxiliar no relacionamento da companhia com seu ambiente. É a habilidade que está relacionada ao pensar, ao raciocínio. Ela se encontra no mais alto nível da organização, na direção do negócio. Vamos ver então o que é um planejamento. Identifica o que deve ser melhorado, processo, produto, serviço. Define os critérios e indicadores para medir as atividades relacionadas e identifica as organizações, fornecedores ou parceiros ou áreas participantes. Coleta de dados. Obtém o máximo possível de informações da empresa a ser pesquisada por meio de fontes secundárias, jornais, revistas especializadas, publicações e internet, para definir quais informações serão coletadas no processo e como a coleta deve acontecer, entrevista, pesquisas com empregados ou gestores, reuniões, visitas em campo. Análise e comparações sistematiza as informações coletadas por meio de um relatório sobre as atividades pesquisadas, criando um ranking conforme aspectos de qualidade, custos e outros. Comparar com a forma que a organização desenvolve essas atividades, destacando os aspectos que podem aprimorá-las e consolidar e disseminar o relatório pela empresa. Elaboração e implementação do plano de mudança. Essa etapa é feita por um processo de mudança que você já aprendeu em aulas anteriores, envolvendo o máximo de pessoas diretamente relacionadas às atividades a serem aprimoradas. Aqui, pessoal, vamos ver então os 10 papéis gerenciais de Mittesberg. Então, os papéis interpessoais. Dentro dele tem a figura de proa, líder e a ligação. Os papéis de decisão. O empreendedor, o controlador de distúrbios, administrador de recursos e o negociador. Papéis de informação. É o monitor, o disseminador, porta-voz. Então, esses são os 10 papéis gerenciais em Mittesberg. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças na organização. Várias forças externas levam as organizações a se adaptarem a mudanças. Por exemplo, quando a internet se popularizou, as empresas também tiveram que adaptar a maneira de fazer marketing, logística e de se relacionarem com os clientes e potenciais clientes. O cenário econômico impacta nas decisões das empresas e os gestores buscam continuamente garantir os resultados. Igualmente, as forças internas impulsionam mudanças. Por exemplo, um ajuste estratégico pode demandar uma adaptação dos processos e da estrutura organizacional. Em meio à crise econômica, uma sorveteria identifica que é a hora de vender picolés. São mais baratos. Precisa ajustar os processos produtivos e comerciais e nos recursos humanos, materiais e logísticos. Então, aqui, pessoal, está
as etapas do processo de tomada de decisão. O que a gente precisa, qual é o primeiro passo? Identificar o problema, depois coletar informações relevantes, 3, desenvolver alternativas, 4, avaliar cada alternativa, 5, selecionar a melhor alternativa, 6, implantar a decisão e 7, acompanhar e avaliar. A gente sabe que, né, no momento que a gente tem essa posição de gestor, a gente também precisa analisar muitos cenários e uma dessas é o processo de tomada de decisão, né? Tem vezes que a gente está vendo que, né, o que a gente implantou, né, aquele produto já está obsoleto, então a gente precisa, né, fazer essas etapas do processo de decisão de mudança, tá bom? Aqui então, pessoal, que a Venato apresenta o processo de mudança organizacional, conforme a figura 1.4. Né, o processo de mudança segundo o autor Kurt Lewin. Então, quais os passos, né? É o descongelamento, a mudança e o recongelamento. O que é o descongelamento? Velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desprendidas. Então, se eu tinha aquela ideia que aquele processo teria que ser feito dessa forma, ele não está dando certo, eu tenho que abandonar, né, aquela prática que a gente está utilizando lá no nosso trabalho. E mudança. Novas ideias e práticas são exercitadas e aprendidas. A gente começa a aplicar a nova ideia, né, de acordo com toda aquela tomada de decisão, né, a gente começa a mudar nossas atitudes, que é a identificação e a internalização. A gente vai começar a internalizar aquela nova ideia. O que é o recongelamento? Novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento, suporte e reforço. Então, aqui, no recongelamento é quando a gente já internalizou, né, dentro da gente aquela mudança, a gente já está fazendo as coisas de uma forma diferente. Então, quer dizer o que a gente já, para nós, já se formou habitual novamente aquela nova prática, né, aquela nova ideia que a gente colocou em prática. Tendências e modelos de gestão, sociedade e pessoas, gestão de gerações. Então, vamos ver, então, o que impacta no nosso dia a dia as gerações, né? A gente sabe que uma organização é composta por várias pessoas e elas têm várias, né, idades, né? E para cada uma delas há uma geração que a gente precisa dar uma analisada, né? Vou passar aqui para as gerações tradicionalistas. A geração dos que nasceram entre 1922 e 1943, o que começaram a trabalhar entre 1930 e 1950, superaram os cenários de depressão econômica e da Segunda Guerra Mundial. Geralmente primam pela ética no trabalho, o trabalho árduo e a fidelidade à empresa. Os Boomer, nascidos entre 1940 e 1960, também conhecidos como Baby Boomers, nasceram em meio a uma explosão de taxa de natalidade. Geralmente valorizam a qualidade de vida e a não conformidade, pela herança de valores dos hippies e da resistência à guerra do Vietnã. Costumam buscar reconhecimento e o respeito no trabalho. Geração X, os nascidos entre 1960 e 1980, experimentaram a quebra de paradigmas sociais importantes, como a grande quantidade de filhos de pais solteiros e a escassez de profissionais da geração de seus pais nas empresas, o que lhes levou a uma percepção diferente de valores sobre o trabalho, geralmente foco no equilíbrio da vida profissional, flexibilidade e lealdade aos relacionamentos humanos, não à empresa. Geração do milênio, nascidos entre 1980 e o início do século XXI, também conhecida como geração Y, formam a primeira geração cercada por tecnologia e pela força da mídia. Geralmente acreditam que o local de trabalho é para ganhar dinheiro, expressar e socializar, valorizando a consciência global e a realização de metas. Então, é importante sim a gente saber que tipo de profissional a gente quer para nossa organização, para determinada função,
né, de repente para um grau de, né, para uma função de chefia, de gerência. Então é importante saber o que essas gerações, o que essas pessoas pensam, né, de acordo com a sua idade. Open Book Managing. Então, o que significa essa palavrinha? Essa frase? Gerenciamento com o livro aberto. O Open Book Managing é uma metodologia que permite envolver as pessoas e fazer que assumam conjuntamente a responsabilidade pelo sucesso organizacional, por intermédio de conhecimento de todos os dados de dentro de uma empresa, com a divulgação transparente de todos os dados organizacionais pelos responsáveis, com a disseminação de sua missão, visão, valores, política de qualidade, objetivos, metas, planos, programas, instruções de trabalho, problemas, desafio, entre outros. Então, Open Book Managing é uma metodologia. Muito bem, vamos passar então, pessoal, para a nossa aula 2, que ela trata sobre o planejamento do gestor lá dentro da organização, sobre processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Vamos lá? Então, planejamento e atuação do gestor. Os projetos, olha lá, palavrinha projetos de novo, né, gente? Que a gente viu na nossa disciplina anterior. E programas são a maneira pela qual as empresas vão buscar benefícios, como, por exemplo, melhores resultados, novo posicionamento ou mudanças operacionais ou de modelos de gestão. Os autores definem projeto como a semente de uma ideia, uma consciência da necessidade ou um desejo de algum desenvolvimento ou melhoria importantes. No projeto são consideradas as metas preliminares e ideias sobre custos, benefícios potenciais, viabilidade e perspectivas para uma avaliação inicial sobre as soluções para problemas, alternativas e modos de superar dificuldades. Normalmente inicia por uma proposta de projeto, que é o anteprojeto, que define sem aprofundamento sobre justificativas, objetivos e demandas, métodos, que é como o projeto se dará para atingir seus objetivos, custos, estudo de viabilidade e benefícios e expectativas dos grupos de interesse, que é os stakeholders, estimados e ainda outros detalhamentos que pareçam necessários a cada caso. Note, estudante, que o projeto é iniciado por um conjunto de ideias preliminares estimadas que nortearão a elaboração do projeto posteriormente. Viram, pessoal? De novo, a nossa disciplina de gestão de projetos. Ela tem tudo a ver com o planejamento lá da nossa organização. Então, aqui, já tem ali no texto, né, na parte anterior, etapas para a elaboração do anteprojeto. Então, 1 é justificativas, 2 os métodos, 3 custos, 4 benefícios. Vamos lá, então. Agora, né, dentro dessa parte do projeto, do anteprojeto, também tem a parte que a gente já trabalhou sobre o escopo do projeto, escopo do produto, tá? Solicito que vocês, né, leiam novamente esse conteúdo, né, estudem, que é bem parecido, né, com a nossa disciplina que a gente, né, que nós acabamos de realizar a prova e depois que vocês estudaram. Então, vamos falar então um pouquinho agora sobre o planejamento. O planejamento é uma ferramenta para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório, as decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro. São decisões de planejamento. Além de ser um processo de tomar decisões, o planejamento é uma dimensão das competências intelectuais. Para a moderna psicologia, o processo de planejamento é uma função cognitiva superior, uma forma refinada de inteligência. A decisão e a capacidade de lidar com o futuro por meio do planejamento refletem essa inteligência. Essa inteligência, como todas as outras, podem ser desenvolvidas por meio da educação e experiência. Muito profundo, né, gente? Muito legal. Planejamento, né?
Todos nós precisamos de um planejamento, seja da vida financeira, da vida pessoal, lá no nosso trabalho. Então, planejamento, a gente está sempre trabalhando com planejamento. De repente, a gente não se situe assim no tempo, né? Não saiba, estou planejando. Mas a gente utiliza muito essa ferramenta, né? Para administrar todas as nossas relações. Muito bem, agora vamos passar para as etapas do processo de planejamento. Como é que a gente vai fazer um planejamento, né, de algo novo? Vamos lá. Dados de entrada, processo de planejamento e elaboração de planos. Os dados de entrada, né? O que a gente precisa pegar? O que a gente precisa saber primeiro? São as informações, né, sobre o passado, sobre o presente, sobre stakeholders. A gente precisa estar atento a tudo isso. Modelos e técnicas de planejamento, ameaças e oportunidades. Aqui a gente pode utilizar a matriz SWOT, que é uma ferramenta que a gente analisa, né, o ambiente interno e externo, projeções, decisões que afetam o futuro e outros. Dentro do processo de planejamento, nós temos a análise e interpretação dos dados de entrada, a criação e análise de alternativas e as decisões. E a elaboração de planos, nós temos os objetivos, os recursos e os meios de controle. Tá, os meios de controle e a nossa mensuração. Como é que eu vou saber se aquilo que eu implantei, aquele meu planejamento deu certo? É por meio de mensurar, medir. Tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. O benchmarking significa aprender com base em uma forma sistêmica de pensamento, isto é, com quem faz melhor. Para aumentar as chances de sucesso em processo de benchmarking, é necessário que o gestor tenha preparo quanto ao objeto pesquisado para ser capaz de compreender quais boas práticas podem de fato contribuir com a busca da excelência que está se dedicando. O benchmark deve ser incorporado às práticas das empresas, pois não basta utilizar essa tecnologia em uma única vez. Deve fazer parte da cultura organizacional. Veja as 4 etapas do processo de benchmark. Então, é o planejamento, coleta de dados, análise e comparações, elaboração e implementação do plano de mudanças. Aqui, então, uma outra ferramenta, pessoal, de repente vocês já escutaram falar, outros não, que é a matriz SWOT. Ela é muito utilizada no meio organizacional. O que ela serve? Para analisar os pontos fortes interno lá da nossa organização, as forças, nossas fraquezas, o externo, que é as oportunidades e ameaças. Então, um gestor, ele utiliza muito essa ferramenta para auxiliar no processo de mudança, de um novo projeto, de um planejamento, ele utiliza muito essa ferramenta. Outra ferramenta também que o gestor utiliza é o SIG, Sistema de Informação Gerencial. É um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório. Outra ferramenta é a Seis Sigma. É uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização e visa reduzir as falhas próximo a zero para melhorar o desempenho por meio da melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais. Aqui eu coloquei alguns conceitos, então, gente, de novo, né? Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. Em inglês, stake significa interesse, participação, risco. Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão inglesa formada pela junção das palavras brain, que significa cérebro, intelecto, e storm, que significa tempestade. É uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo. Bem, pessoal,
termina aqui, então, essa revisão dessas 2 aulas da disciplina de modelos de gestão. Aproveitem também para ler o livro digital de vocês, assistir às teleaulas, resolver as atividades propostas. Não esqueçam de fazer as atividades, as avaliações virtuais, valem nota, precisam ser feitas, o fórum, né? E o pessoal de recursos humanos, 4º semestre, que está hoje realizando a prova, né? Se conseguiram pegar, né, a revisão, se não, tá lá disponível lá no meu canal através do link que eu vou mandar no grupo para vocês. Tá, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula!